Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai entrar um pouquinho no universo das gestantes e das futuras gestantes também. A gente vai entender um pouquinho das modificações do nosso corpo para o trabalho de parto. O que é o trabalho de parto? A gente vai entender um pouquinho disso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem os seus questionamentos por aqui, a gente vai tentar responder. A doutora Magel já comentou que tem uma surpresa. Vamos ver o que ela vai trazer para nós. Ó, a doutora já está conectando pelo perfil do Florescer Mulher, que é um perfil profissional, que ela gosta de abastecer com bastante informação. Já está conectando aqui pra gente poder conversar. Olá, Oi, boa noite. tudo bem, doutora? Tudo ótimo. E você, Aline? Tudo bem. Doutora Magel, seja muito bem-vinda. Já avisei o pessoal que temos surpresas, que eu estou na expectativa para ver o que tu está trazendo para nós. Vamos tentar, né? Assim, é ao vivo, então talvez dê certo, talvez não. Não, vai dar certo. Doutora Magel, eu vou te apresentar, então, para quem ainda não te conhece, doutora Magel Cantarelli, ginecologista e obstetra aqui em Florianópolis. Doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de parto, as modificações do nosso corpo. Explica para nós um pouquinho quando é que o corpo da mulher entende que daqui a 9 meses, ou 42 semanas, teoricamente, ele vai entrar em trabalho de parto. Então, para responder isso, a gente tem que saber que é uma resposta, na verdade, complexa, porque existem inúmeros mecanismos que o corpo vai entendendo que é o momento de entrar em trabalho de parto, né? Que é o momento que a gente... Claro que existe uma expectativa, uns cálculos que a gente faz para tentar estimar qual o período que seria esse período que a mulher entraria. Mas o que acontece, na verdade, Aline, é que o nosso corpo, durante a gestação, desde o início, né? Os nossos hormônios, eles modificam muito. Então, há uma mudança hormonal desde o inicinho, que o nosso corpo vai modificando aos poucos para nos preparar para o trabalho de parto propriamente dito, né? Então, por exemplo, quando a gente fica grávida, existem 2 hormônios que são muito importantes, que é a progesterona e a relaxina, que são hormônios... A progesterona, sem dúvida, é um dos mais importantes, que ela vai preparar o nosso corpo, então... vai deixar a nossa musculatura mais relaxada, né? Durante toda a gestação, para que a gente consiga modificar isso, para que o neném, né, consiga se encaixando e o útero crescendo e o nosso corpo se adaptando a isso. A relaxina também é um outro hormônio que é super importante, que é um hormônio que a gente que auxilia, né, no afrouxamento ligamentar. Então, quando o bebê vai se encaixar na pelve, é importante que as nossas articulações, nosso quadril, ele seja mais móvel do que o usual. E para que o bebê consiga se encaixar e aí, né, acontecer o trabalho de parto. Agora, o momento que a gente vai entrar em trabalho de parto é realmente ainda um mistério na medicina. Porque já vários estudos tentam dizer quando que vai entrar em trabalho de parto, né? Qual é esse clique que dá que a mulher entra em trabalho de parto? Mas, na verdade, a resposta não é única, porque tem muitos hormônios envolvidos nisso. Então, envelhecimento da placenta, hormônios endógenos, né? Estão todos relacionados e, na verdade, é um circuito. Então, é difícil responder essa pergunta, assim, de uma maneira Então, simplificada. objetiva. Até Tá? porque não tem ainda essa resposta. Tá, doutora, mas o trabalho de parto, normalmente, ele começa com que idade gestacional? Isso. Então, assim, o trabalho de parto, ele vai depender de cada um, né? Primeiro. Mas o que a gente conta, geralmente quando a gente faz os cálculos de idade gestacional, né? A data provável do parto é quando dá mais ou menos 40 semanas, que é aí que a maioria das mulheres entram em trabalho de parto. Isso pode variar de pessoa para pessoa, né? E acima de 37 semanas, lembrando, gente, obstetra não conta por mês, conta por semana, né? Então, quem tá gravidíssima aí que vai assistir a live ou que tá aí já sabe isso, que é importante, porque são cálculos, né? Então, são baseados em semanas e não em meses.
E isso vai contar, vai ser importante no momento que entrar em trabalho de parto, né? Então, a partir de 37 semanas, a gente já não considera prematuro. Então, a partir disso, tem mulher que entra um pouquinho antes, mas a maioria vai entrar lá com 40, às vezes até demora um pouquinho mais, até 41 semanas. E tem aquelas que não entram e que às vezes tem que induzir, né? Doutora, esse negócio de semanas e meses na contagem gestacional, eu acho que é difícil esse cálculo até para a própria gestante entender qual mês ela tá, e é difícil a gente entender, imagina para quem tá gestante. A gente sabe que realmente a contagem é feita por semanas pelos obstetras, então a gente tenta aí lidar com de 37, então a paciente já está, teoricamente, pode já iniciar um trabalho de parto se for o caso. E é normal, tá, Pode falar. doutora, é normal sentir dor, porque eu acho que o grande pavor, né, de algumas mulheres, ou que a grande preocupação, eu diria, é essa questão da dor. É normal sentir dor no trabalho de parto? O trabalho de parto, não vou dizer assim, são raras as pessoas que não sentem dor. Existem alguns relatos que a gente tem, assim, mas é muito raramente que não sente dor. Então, ó, já pra gente já entrando, né, no processo que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, que é realmente sobre a dilatação do colo do útero, né? Já ao longo da gestação, a gente vai começando a ter algumas contrações. Essas contrações, elas não são regulares, assim, né, que vão dilatar o colo. Essas contrações, elas são indolores, né? São contrações que dão um pouquinho de desconforto e são indolores. Então, no trabalho de parto, quando realmente começa mesmo as contrações de trabalho de parto, elas, além de serem rítmicas, então elas sempre seguem uma ordem, né? A gente costuma dizer 2 a 3 contrações a cada 10 minutos, tendo pelo menos por um tempo, né? Elas são dolorosas, né? Então, essa é a grande diferença das contrações de treinamento, ou Braxton Hicks, esse nome bem lindo, que é o nome que a gente utiliza, das contrações de trabalho de parto propriamente ditas, né? Então, existem muitas técnicas, então vai aí a importância da assistência no trabalho de parto para aliviar a dor. Porque a dor, ela faz parte do processo e ela depende da percepção de cada um. Então, a gente tem desde métodos banho, que já tem comprovação científica mesmo, que tomar banho, que ficar no chuveiro auxilia muito na questão da dor do trabalho de parto, até mesmo métodos de remédio, né? Então, desde remédios endovenosos que a gente pode utilizar, e a mais famosa que é a analgesia do parto, né? Que é feito através de raquidiano peridural, que é aquela injeção não, é a anestesia que a gente faz na hora das contrações do trabalho de parto, né? Que auxilia muito e ajuda com certeza. Eu já ia te questionar isso. Quais são essas dificuldades que pode ter? Todas essas analgesia, essa indução, ela é toda virada para o parto normal, né, doutora? A gente não está falando de cesárea, a gente está falando no parto normal. Ele pode ser parto normal e ter uma analgesia. Não tem problema quanto a isso. Não, a analgesia ela vai depender da indicação do momento, com certeza, né, da percepção da dor de cada paciente e aí a avaliação também da gente, né? Mas a analgesia ela pode ser muito, muito importante no desenvolvimento de um parto normal e auxiliar. Eu acho que é um das ferramentas que a gente tem hoje para tentar amenizar esse medo que acabou sendo gerado ao longo dos anos, né? O medo da dor do trabalho de parto. E com certeza, tendo uma boa assistência, Aline, essa percepção de dor, a gente costuma esquecer a dor, né? Quem já teve parto e fala assim, claro, com exceção dos partos que existem partos que não tiveram uma assistência adequada e acaba gerando um certo, né, medo para os próximos, e frustrações também, a gente acaba esquecendo e amenizando a dor. Não é por nada que muitas mulheres repetem, né? Têm filhos e acabam tendo outros de parto normal, né? Então, não é assim uma dor de outro planeta. Tem que ter aquela listinha, né, doutora? A gestante tem que ter aquela listinha do que ela quer ali na hora do parto, para poder auxiliar também, para não ter esse estresse pós-traumático também, que foi até o assunto da live que a gente teve ontem. Então, tem todo esse acompanhamento com obstetra, esse pré-natal,
realizado. Então, eu acho que a gente tem como suprir isso, né? Eu costumo frisar bastante, tanto é quem já assistiu, quem me acompanha aqui na internet, quem é minha paciente também, que a preparação para o trabalho de parto, ela vai ser decisiva no que vai acontecer com você, né? Quando você tem bastante conhecimento e sabe das coisas que podem acontecer e tem essa autonomia também, porque a mulher ela tem a autonomia de escolher o que quer para si, né? Ou deveria, né? A gente com certeza acaba sendo um momento muito mais prazeroso e inesquecível da vida, assim, Aline. É muito importante isso. Doutora, é normal e ideal passar pelo trabalho de parto? Então, aí, primeiro, né? Isso é uma resposta meio complexa. Primeiro, eu acho que cada mulher ela tem que ter, né, o conhecimento das vias de parto. Até a doutora Maísa falou aí contigo algumas semanas atrás, acho que semana passada. Opa, desculpa, ele desligou minha luz aqui. Há umas 2 semanas, eu acho, faz mais ou menos. E ela falou, né, sobre. Deixa eu tentar sobre. Ela falou aqui sobre a importância da mulher ter o conhecimento da questão do parto normal e da cesariana, dos riscos, dos benefícios. Opa, ficou ruim a imagem? Não, ficou bom, não? Tá Tá bom? Só tá muito claro. Aí. aí. E isso vai ser importante na decisão. Então, se toda mulher deve ter trabalho de parto, talvez. Tem mulheres que não querem passar por essa experiência, né? E isso é uma decisão individual. Acontece que a gente já tem bem estabelecidos os benefícios, os riscos e os inúmeros benefícios do parto normal, né? E eu acho que vale muito a pena se tem um desejo, se não há esse medo, se é bem conversado, enfim, a tentar um parto normal, sim. Claro que existem contraindicações, né, Aline? A gente não está falando de gestações de alto risco, a gente está falando de gestações de risco habitual aqui, né? Então, nesse caso, eu acho que com certeza a mulher, ela deveria, assim, ter pelo menos tentar, né? E também respeitar as que não querem de jeito nenhum. Eu acho que é uma decisão individual mesmo. Doutora, até vou te fazer um questionamento. A quantidade de mulheres que têm parto normal, né, entram em trabalho de parto e tem o bebê com uma rapidez muito grande, uma facilidade. A gente teve uma notícia há pouco tempo atrás de uma mulher que teve um bebê dentro do elevador por uma questão de segundos. Ela entrou e já teve o bebê sem dor, sem nenhum estresse, foi muito rápido. É Sonho, normal né? isso, doutora? Isso é um sonho, né? Isso está na novela, né? Não é bem assim, não, Aline. Eu acho que Não? a gente tem que se preparar para um parto que é a média, né? A média da população. Não é assim. Não é rompeu a bolsa e nasceu o neném sem dor. É um Tá. processo demorado, principalmente no primeiro filho. E a gente tem várias ferramentas para fazer esse acompanhamento, para ver se está dentro da normalidade, né? Então, existem momentos que a gente pode auxiliar com algumas ferramentas de instrução, também de dar apoio, e isso vai ser importante. Mas a maioria das mulheres não ganha assim rapidamente, não, tá? Tá. Infelizmente, não. É o desejo da maioria, né? Tá. Doutora Margel, então, quando a gente fala em dilatação, que é uma coisa que assusta imaginar, né? Um bebê saindo do tamanho que é. O que que é essa dilatação? Por que que assusta tanto? Tá. Então, assim, a primeira coisa a gente tem que entender o que é dilatação. Aí que tá a nossa surpresa da live de hoje. Eita! Não é minha invenção, tá? É baseado num vídeo de uma enfermeira americana. Depois, quem quiser, eu posso te passar e passar o link, que é o link original. E que a gente vai usar um balãozinho aqui para vocês entenderem como funciona a dilatação, tá? Vamos ver se Tá. vai dar certo aqui. Então, aqui vocês estão vendo o balãozinho, ó. Isso aqui é o nosso útero de hoje, tá? Então, quando a gente começa ao longo da gestação, a gente tem aquelas contrações de treinamento que a gente estava falando, que as Braxton Hicks. Essas contrações, elas não são regulares, né? Elas não são frequentes. Você tem uma de vez em quando. E essas contrações, elas não são capazes ainda de modificar o nosso colo. Aqui é o nosso colo, tá? Vejam, simulando, né? Tá. Quando a gente fala de dilatação e de apagamento,
a gente tem que avaliar isso aqui, que é o comprimento e aqui a dilatação. Nesse nosso caso, é um colo fechado, tá? Então, é grossinho e fechado, não tem dilatação. Então, ao longo da gestação, a gente tem essas contrações até que o momento que a gente começa a entrar em trabalho de parto. Então, quando a gente começa com contrações regulares, de trabalho de parto, dolorosas, essas contrações, elas passam a ser de um sentido sempre de cima para baixo. Então, já começa aí a diferença. Quando você tem uma contração, percebam que o colo está grosso, né? Então, vejam que quando a gente começa com as contrações sempre de cima para baixo, olha lá, o nosso colo está afinando, que é olha só, tá afinando, que é o primeiro passo do trabalho de parto em quem não teve filho. Então, vamos lá, teve mais contração. A cada contração, o colo começa a dilatar. Então, parto que não tem, quer dizer, dilatação que não tem contração é muito difícil. Existe aquela dilatação inicial, que às vezes ocorre e para, mas para evoluir para um trabalho de parto, essas contrações elas têm que ser ritmadas. Ó, parou, vamos lá, vamos continuar com a contração. E o nosso colo está cada vez apagando mais. Olha ali, ó, tá? Então, ele está apagando e aos poucos ele apagou quase que totalmente aqui no nosso modelo. É isso basicamente que acontece com o nosso corpo, tá? Então, aqui, ó, olha aqui, começou a dilatar, tá? Então, para o neném nascer, tem que ter 10 centímetros de dilatação. Então, a gente tem que continuar tendo as contrações. 10 centímetros na régua, doutora, mais ou menos? Isso, 10 centímetros, que é a cabecinha do neném. Tá. Então, a gente tem essa capacidade. Assusta? É um processo dolorido, é. Mas isso ocorre lentamente. Por isso desse processo lento. Porque as mulheres que ficam com muita contração e o bebê nasce rapidamente, isso às vezes acaba sendo agressivo e pode ocorrer laceração de colo, né? Então isso é um processo natural. Por isso que a gente só intervém no parto quando ele tem realmente necessidade, né? Contração em excesso, que a gente pode utilizar a ocitocina para auxiliar nas contrações, né? Ela não é boa também, a gente tem que sempre monitorar, por isso da monitorização. Então, vamos lá, continua a contração, né? Então, o nosso colo, ele vai começar, agora eu vou virar assim, daqui a pouco vai estourar e vai cair luz, celular. Então, doutora, não tem tempo para isso acontecer entre uma e outra, né? Como assim, tempo para acontecer? Entre uma contração e outra, tem um tempo correto? Tem, pelo menos uma contração a cada 5 minutos, é o ideal. Quando começa mesmo o trabalho de parto, geralmente vem uma contração a cada 3 minutos. Eu costumo dizer que nem uma música. Ela vem, ela passa e ela volta. Ela segue uma música mesmo, uma sintonia. Então, isso é importante, isso vai ser importante para o neném nascer. Então, ficar sem contração durante o trabalho de parto, às vezes, retarda o nascimento. Por isso que a gente está aqui para auxiliar, para ficar ajudando, né? Também. Então, vamos lá. Continuando com a contração. E aí, cada vez mais, o colo começa a dilatar. Tá? Tá. E aí, olha só. Tá quase. E aí, vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver se vai nascer esse neném. Olha ali. Tá ali. Nasceu. É isso aí, gente. Aqui no caso, uma bolinha. Claro que aqui com uma facilidade, um bom humor, uma coisa, né? Que legal. Assim, sorrindo, maquiado. Não é bem assim. Não, né? Mas, assim, a gente tá aqui. Eu acho que é importante a gente frisar de novo da importância de ter um bom acompanhamento, porque esse processo, ele é dolorido? Ele é. Mas ele pode ser menos dolorido e ser mais agradável para cada mulher se tiver esse acompanhamento bom, né? Adequado ali. E assim, depois que o neném nasce, aqui nasceu não é uma bolinha, mas aqui vai nascer o seu neném, né? Então, é uma emoção que compensa tudo isso, né? Esse que tem que pensar sempre no que está por vir. E a recuperação, enfim, é super boa e tem inúmeros benefícios, né?
Doutora Margel, tivemos aqui, tem elogios, obviamente, aqui, dizendo que tu é muito didática, doutor João, inclusive no canal do Obrigada. YouTube. Canal do YouTube teu, a gente sabe que tem bastante conteúdo muito legal para o Isso. pessoal se inscrever e seguir lá. Tem uma pergunta aqui. Dizem que existem casos de se quebrarem as clavículas do bebê ao nascer. É verdade que pode acontecer em casos excepcionais? E pode acontecer isso em casos muito raros, né? Então, principalmente, existe uma emergência na hora do expulsivo, né? Que quando o neném está nascendo, que se chama distócia de ombro. Isso, alguns casos a gente pode prever, são casos, então, em bebês muito grandes, né? Em bebês de mães diabéticas, principalmente. Aí a gente tem pode tentar prever e aí pensar qual seria a via mais adequada, né? Tem casos em que acontece, é uma minoria, mas a gente está ali para tentar ajudar nesses casos, né? E para fazer manobra se necessário. Existe essa possibilidade de fraturar o neném, né, a clavícula do neném em alguma dessas manobras, tá? Isso é uma coisa que tem que ser, que existe mesmo, mas é muito raro. Mesmo assim, eu acho que todo o acompanhamento que eu já vi, assim, no hospital, desde a minha residência, eu vi uma vez, e é isso, né? Como existe doenças raras nesse mundo, existem também casos assim que a gente está preparado ali para tratar e cuidar do neném caso Isovenal. aconteça. Ó, a Natália colocou aqui. Analgesia atrapalha nesse ritmo de contração? Pode atrapalhar, né? Por isso que em alguns casos, quando a contração ela diminui muito, a gente tem indicação de ajudar um pouco nas contrações. Então, a ocitocina, que é um hormônio que a gente mesmo produz, né? Existe também o soro com a ocitocina, que a gente pode tentar corrigir essas contrações para não prolongar tanto, né? Então, no momento em que a gente faz uma analgesia, a gente está interferindo num processo natural, isso pode desequilibrar um pouco as nossas contrações e prolongar um pouco o nascimento. E a ocitocina a gente pode utilizar nesses casos para ajudar, sim. Tá. Bom, doutora Margel, eu acho que ficou super claro para nós, para a gente entender um pouquinho quais são essas alterações, o que que é essa dilatação. Também teve elogio aqui pela tua didática, eu adorei, Que né? Quando a gente bom. tem uma ilustração, a gente consegue entender um pouquinho mais, enxergar um pouquinho como é que funciona, né? Esse comparativo que tu fizesse ficou muito legal. Que bom. Que tu Certo, passa. né? Não Deu explodiu o certo. balão, tá inteiro Balão aqui. não murchou. Que tu passas calma e tem conhecimento sem igual. Mas, doutora, deixa para nós uma mensagem, doutora Margel, para aquelas pacientes, aquelas mulheres que estão gestantes, estão na dúvida sobre essa questão de trabalho de parto, desse acompanhamento, da questão da dor, do medo, tá com um pré-natal tá iniciando. O que tu pode dizer para essas gestantes? Olha, esse momento de decidir, né, se vai ter um parto, se vai ter uma cesárea, é um momento muito único na nossa vida. Eu acho que assim, ó, você que tá aí, que tá pensando, né, será que eu vou conseguir ter um parto normal? Será que eu vou precisar de uma cesárea? Eu costumo orientar que mesmo você querendo muito um parto, né, normal, se porventura tiver que ser feita uma cesariana, você tem que pensar que a cesariana vai estar aí para te ajudar, tá? Existem muitos casos de frustrações de mulheres que querem muito parto normal e não conseguem, né? Eu acho que não que a mulher tem que se preparar para isso, né? De caso não tenha o parto normal, a cesárea está aí para auxiliar e a cesárea ela salva vidas, né? É um procedimento cirúrgico que salva vidas e que também tem indicações bem formais, bem certas, e que pode ser muito bom também, né? A assistência cesariana de uma forma humanizada também existe. E é muito importante também o acompanhamento quando a gente fala em cesariana. Mesmo uma mulher que não quer ter parto normal, quer cesariana, quer dizer, não tem que se preparar para nada? Não, tem que se preparar da mesma forma, preparar o seu corpo da mesma forma. Eu falo muito da importância da fisioterapia na preparação, falo muito da preparação psicológica também para o neném, para a amamentação, então tem muita preparação envolvida.
Então, cada momento da gestação é único, tem que aproveitar cada momento, mas sempre bem acompanhado e sempre com muito conhecimento e pesquisando sempre. É isso que vai fazer a diferença. Confiar no seu obstetra. Então, acho Com que é um fator que a gente tem que ter. certeza. Tem que ter esse laço com ele, tem que confiar nele. Eu acho que a hora ali é de vocês dois, com o pai, né? O momento da mãe, com a família, mas tem todo esse preparo. Ó, tem mais uma perguntinha, acho que é interessante. Doutora, dor constante na região da vagina é sinal que o parto está próximo? Ah, depende, tá? Depende. Depende. Essa resposta depende. Conforme a gente vai chegando mais pro final, o neném vai se encaixando mais e vai pesando mais, porque ele vai ficando mais pesado. Então, a gente sente mais dor aqui da região da vagina e da região do quadril também. Aí, o que vai determinar se a gente vai entrar em trabalho de parto ou não são as contrações. As contrações vai ser o mais importante. Então, dor de vez em quando, vai lá, não quer dizer que está ainda na hora. Tem que esperar um pouco e ver se as contrações vão começar. Conselho, manda um zapzinho pro teu obstetra, né? Já deixa ele mais ou menos preparado, entendido que a coisa tá ali, tá acontecendo, para que vocês consigam entender qual é o teu momento, né? Acho que é interessante. Também isso. Doutora Magel, muito obrigada. Adorei a forma lúdica, como tu nos mostrou como é que é esse parto, né? O que é esse trabalho de parto. Quero te agradecer demais esses minutos. Sei que hoje está corrido, tá, né? Muito obrigada. E de nada, Aline, fica aí o convite para quem está gestante, quem não está gestante, quem é mulher, que quer saber sobre conhecimento, conhecer o Florescer Mulher Ginecologia, que é o meu xodó, que eu tenho mais ou menos 2 anos e pouco. E o principal tá tudo no YouTube, que são os vídeos que eu fiz desde 2 anos e pouco atrás, então tem bastante conteúdo lá, ginecologia, obstetrícia, tenho profissionais convidados, fisioterapia, pediatria, tem muito conhecimento lá selecionado para quem quer se informar sempre. Vou deixar marcadinho, então, Florescer, Mulher Ginecologia aqui da doutora. E depois também pego o link do YouTube e também coloco na descrição da live, doutora. Vai ficar mais fácil para o pessoal seguir o canal. E tá parabéns bom? aí, Aline, também pelo seu projeto. Tá muito legal. Obrigada. Um super beijo, boa noite, bom descanso. Beijo, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.